Então, bora lá. Fica ligado, são 10 vacilos que a maioria comete. Eu tenho certeza que depois dessa live você não vai mais cometer, porque você vai lembrar do professor falando que é muito vacilo errar isso aqui, cara. É muito vacilo, tá bom? Então, primeiro vacilo que muita gente não leva em consideração, e além de não levar em consideração, acredita que não é um grande problema, mas você cometer esse erro é pedir para ser despontuado em diversas competências. Nós teremos uma aula só sobre competências, uma live só sobre competências, e nós vamos voltar para esses erros aqui. Eu vou mostrar para você quantas competências cada erro fere. Mas por enquanto se concentre em lembrar se você já fez isso. Vai lá. Primeiro vacilo que você comete: não tomar cuidado com a sua letra. Nossa, professor, letra? Isso é coisa de quinta série. Uma característica que foi desenvolvida lá na pré-escola vai interferir diretamente na tua nota numa redação do Enem. Letra. Letra? Mas como assim? A tua letra, ela é responsável por dizer ou não se você vai responder a uma característica do texto principal. Essa característica do texto é a capacidade do texto de ser lido. Todo texto que você entrega para o teu avaliador, ele tem que ter a capacidade de ser lido. Se ele não conseguir ser lido, ou seja, decodificado, eu estou falando do primeiro nível de leitura, decodificação. Se ele não tiver essa característica, tenha certeza, o seu texto ele pode ser anulado. Nossa, anulado, meu Deus do céu, besteira isso aí. O professor ele tem a obrigação de ler minha letra. A primeira regra que está lá é escrever textos legíveis. Escrever textos legíveis. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Lu Santos. Bom dia, Jamile. Sejam bem-vindas a esse momento de estudo. Então, bora lá. Primeira característica e o primeiro vacilo que a maioria dos estudantes cometem: não se atentar para a letra. Professor, depois de tanta coisa que o senhor falou, depois de ter explicado pra gente o que é tese, o que é hipótese, contextualização, como fazer hipótese, esse negócio todo, características do texto, o senhor vem me dizer que pensar em letra é importante? Vou contar uma coisa aqui, um segredinho para você, que poucos alunos sabem e que vai chocar a sua vida. Inclusive nós vamos ter uma live só para falar sobre os segredos da correção da redação. Mas eu vou já adiantar um segredo. Você acha que porque você passa 1 hora para escrever um texto, e nem é para você passar esse tempo todo, meia hora é suficiente. Você acha que porque você passa 1 hora para escrever a sua redação, o avaliador demora 1 hora para avaliar? Você acha que ele olha para o teu texto, pega teu texto na mão, lê outra vez, vira de cabeça para baixo, lê outra vez? Impossível. Os avaliadores, eles demoram, em média, 3 minutos. Olha aí, 3 minutos, é isso. E eu vou dizer um segredo maior ainda: 3 minutos nas primeiras redações que eles avaliam. Nas últimas redações, tenha plena certeza, eles levam menos de 1 minuto para ler teu texto. E sabe o que acontece? Quando o teu texto ele não é legível, ele é posto de lado e é descartado. Ele pode ser eliminado de cara, e aí você vai atrás de procurar um recurso, ou ele pode ser deixado para ser reavaliado por um outro grupo. Na maioria das vezes, ele só é eliminado. Entendeu? Por quê? Porque o corretor ele já está lendo tanta redação, que quando ele chegar na sua, a sua pode não ser as primeiras redações que ele vai analisar. Quando ele chegar na sua, ele já está cansado, estressado,
ele já não sabe mais o que está acontecendo na vida dele. Ele pega aquele texto com aquela letra horrível, ele não vai se esforçar para entender teu texto. Até porque o leitor, ele não pode se esforçar para entender teu texto. As informações, elas têm que saltar aos olhos do leitor. Deu para entender? Então, o primeiro grande vacilo que você está cometendo é não cuidar da tua letra. Não cuidar da letra é erro primário, assim, erro primário. E pode ter certeza, muita gente boa está deixando de tirar nota boa porque a sua redação não está sendo avaliada da forma correta, e a culpa não é do avaliador, a culpa é sua. Porque você está entregando, como dizem, né, garranchos. Você ainda não é médico, deixa para ser médico, deixa para escrever como médico quando se formar. E eu ainda sugiro que você escreva uma receita decente, tá bom? Então, primeiro vacilo, letra. Segundo vacilo, rasura. O que é rasura, professor? O que é rasura? Isso aqui também muita gente comete, e eu já recebi diversas redações para avaliar, redação final, no texto final, cheia de rasura. E aí a pessoa chega para mim e fala assim: não, professor, mas eu eu errei, eu tenho que botar a palavra certa na frente. E aí eu vou trazer duas informações e dois segredos aqui. O primeiro, quem comete rasura e faz a correção no texto final não se organizou. Não se organizou e não fez um rascunho decente. Por quê? O rascunho é o segundo texto que você faz, não é o primeiro. O primeiro texto que você faz é a organização sequencial, lógica das ideias que você vai inserir no texto. Entendeu? Essa organização chama-se roteiro textual. Então você vai fazer um roteirozinho do que você vai acrescentar no teu texto. O teu rascunho é aquele roteiro dentro do tipo textual. O tipo textual que nós já estudamos chama-se dissertação argumentativa. Então você vai pegar todo o teu roteiro textual, que pode ser feito de diversas formas possíveis. Eu vou ensinar uma depois para vocês, tá? Que chama-se mapa mental. E esse roteiro textual, ele é o pré-texto. O texto rascunho, ele não é para conter erro ortográfico. Ele não é para conter erro conceitual, ele não é para conter ideias desconexas. O rascunho já é para ser o teu roteiro textual ganhando forma no tipo textual. E o que é o texto final? É o rascunho corrigido. A correção não é somente ortográfica, gramatical. A correção também é de sentido, a correção também é de coesão, de coerência. Então, isso é correção, tá certo? E na correção, no texto final, não é para conter rasura. O que é rasura, professor? O estudante está ali, né, naquela pressa de passar a redação a limpo, e aí ele não se atenta para a grafia de uma palavra e escreve essa palavra de forma graficamente incorreta. Ou grafalmente, né? E aí uma palavra que é com Z, ele escreveu com S. Ou uma palavra que é com S, ele escreveu com Z. E o que ele faz? A maioria faz, risca essa palavra, pega a canetinha e pinta essa palavra e escreve a correta na frente. E alguns estudantes, eles já cometeram o absurdo de erro de fazer o seguinte: grifar a palavra, riscar a palavra, rasurar a palavra, colocar um parênteses, colocar certa na frente, colocar um parênteses e continuar. Eu já vi erro de diversas formas. Eu já vi estudante fazer o seguinte: errar a palavra, colocar ela entre parênteses, colocar na frente. Onde se diz palavra errada, leia-se a palavra correta. Já viu isso? Gastou uma linha inteira para dizer que errou. Uma linha inteira para dizer que errou. Então, o segundo vacilo é texto rasurado, texto riscado, muito erro no texto final. Isso compromete a tua nota final. Compromete, sim.
Professor, o que é que eu faço? Primeira coisa, toma muito cuidado quando for passar a tua redação, rascunho, para definitiva. Muito cuidado, para tudo que você está fazendo, esquece gabarito, esquece problema na sala, esquece amigo que está do lado, foca naquilo dali. E passa palavra por palavra, faça uma leitura por vocábulos para saber se não tem nenhum vocábulo errado. Por quê? Porque se você for daqueles que errou, quer consertar, você vai terminar sua redação com a mentalidade de que você fez um texto ruim. Isso é horrível para a tua redação. É horrível, horrível. Escrever ela e no final pensar que ela é um texto muito ruim, né, é horrível para a nota dela. Né? E um dia vocês vão treinar isso, tá bom? A mentalidade positiva quando entregar a redação. Mas por enquanto o que fazer quando eu erro, professor? Primeira coisa, errou, avalie o erro. O erro, ele é conceitual. Se ele for conceitual, ele tem que ser corrigido. O erro é gramatical. Nem todo erro gramatical precisa ser corrigido. O erro é de coesão, tem que ser corrigido. É de coerência, tem que ser corrigido. O erro é estilístico, tem que ser corrigido. Professor, mas nesse caso tudo é estilística. Nem tudo. Dependendo do erro, ele não precisa ser corrigido. Se ele precisar ser corrigido, como é que você vai fazer? Passar um traço no meio da palavra, nela todinha. Passa um traço bem no meio e escreve a palavra correta logo em seguida, sem parênteses, sem nada. Só escreve a palavra correta e um traço na palavra errada. Só isso! Não risca! O que mais? E quando eu não errar, ou melhor, quando eu não precisar corrigir, o que eu faço? Vai para frente. Só deixa o erro. Professor, o senhor está ficando louco, como é que eu vou deixar um erro no texto final? Acabei de falar para você, a Beatriz também falou para você que o corretor, o avaliador, ele leva em média 3 minutos para corrigir as primeiras redações. A sua pode ser que ele só demore 30 segundos. Você acha que ele vai procurar simplesmente por erro gramatical? Não vai. Não é isso que interessa para ele. Ele vai primeiramente procurar. E aí eu já antecipo a live sobre correções. Ele vai procurar os elementos que comprovem que você cumpriu as competências da redação. São esses elementos que vão dar nota 1000 para a tua redação. Então, errou, toma cuidado. Nem todo erro é para corrigir. E o avaliador, ele não lê palavra por palavra do teu texto. Ele lê o teu texto na totalidade dele. O avaliador, ele lê a integralidade das orações e não palavra por palavra. Não é essa leitura que aqueles caras fazem. Entendeu? Por isso, pode ser que o teu erro ele passe batido, como se fala aqui no Maranhão, né? Ele passe batido. Pode ser que ele nem veja o teu erro. Porque ele já está tão acostumado com a palavra certa na mente dele, quando ele olha para a palavra, ele vê aquela palavra escrita certa. Isso acontece. Ele nem percebe. Agora, se você grifar, riscar, botar parênteses, é mesmo que botar um outdoor em cima da palavra errada, em cima do erro, e o avaliador vai... Primeira coisa que ele vai bater o olho é naquele erro, tá bom? Então toma cuidado, avalia se ele precisa ser corrigido quando ele for cometido na folha final de rascunho, na folha final de redação. Ok? Esse é o segundo vacilo, cometer erros e rascunhar. O terceiro vacilo, que é simples, que as nossas professoras lá da pré-escola nos ensinavam, chama-se margeamento. O margeamento, ele interfere em diversas competências, na estilística principalmente, porque o margeamento, ele vai demonstrar se você domina uma competência textual chamada de hifenização. Hifenização. O que é hifenização? É a técnica de separação silábica. Muita gente erra nisso aqui. Muita gente mesmo erra em hifenização. Primeira coisa, existe um padrão gramatical, existe um padrão correto de se realizar separação silábica no texto dissertativo argumentativo. Essa separação silábica é feita por hífen e chama-se hifenização. Quando você aprendeu a separar as sílabas, foi para que quando você chegasse no Enem, você conseguisse fazer margens regulares
margens justificadas, né? Aquela margem que vai do início ao fim da linha. Quando a palavra não cabe na linha, tem que passar para outra linha, ela vai ser separada dentro dos limites silábicos, ou seja, dentro das sílabas, por meio do processo de hifenização. Hifenizar é colocar um hífen até onde coube a palavra na linha e continuar a palavra na linha seguinte. Muita gente dobra o hífen, coloca lá a palavra, mais um hífen na próxima linha, tá errado. Muita gente, quando chega a palavra aqui, ó, colou na margem, não deixou lugar para o hífen e coloca o hífen embaixo da sílaba, tá errado. Muita gente coloca o hífen após a margem, tá errado também. Como é que eu hifenizo, ou seja, como é que eu separo sílabas? Olha só, eu dando um macete aí de pré-escola, né? Que a galera ficou dormindo na pré-escola, na creche e esqueceu. Como é que eu coloco o hífen? Eu deixo um espaço entre a última sílaba e a margem e coloco o hífen nesse espaçozinho na metade, né? Na metade de uma linha para outra aqui, ó. Bem na metade desse espaço. O hífenzinho vem aqui entre a sílaba e a margem. É simples. Professor, isso despontua? Despontua. Principalmente se sua redação faz primeiras que estão sendo corrigidas. Que loucura, né? Uma bobagem que a gente aprende lá na pré-escola e não leva a sério. Na pré-escola, pô, a gente aprendia a fazer a margem, né? Quem é que fazia a margem aí com o pincel? A tia fazia, mandava... Isso era tarefa para casa, pô. Fazer a margenzinha no caderno, naqueles caderninhos de R$1 que a gente comprava, que a mãe comprava pra gente, né? Então, quem já errou muito isso aí, ó, comenta aí, poxa, já errei demais, né? Errava muito isso, não erro mais, né? Então é isso. Primeira, tua letra, né, tem que ser cuidada. Segunda, cuidado com a forma como você corrige os seus erros na redação. Terceira, margem. Vamos tomar cuidado com a margem. A quarta, nós já falamos aqui, são as repetições. Cuidado com as repetições. Tivemos uma live só sobre pronome e expliquei para vocês como utilizar os pronomes e palavras sinônimos para resolver as repetições. O quinto erro é a forma de linguagem que você comete. A tua forma de linguagem tem que ser formal. Vai ficar redundante. A tua linguagem utilizada no texto tem que ser formal. A linguagem formal não é erudita. A linguagem formal é a linguagem de dicionário, a linguagem gramatical. Existe o padrão culto da língua. O padrão culto da língua não é o rebuscado, o erudito. É o padrão da gramática. São as regras gramaticais. Sendo assim, cuidado com gíria, cuidado com expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas são aquelas que somente a nossa região conhece, né? Então, toma muito cuidado com isso. Quando você utilizar gíria, ou utilizar expressões idiomáticas, ou utilizar estrangeirismos, que são termos em outras línguas, todos esses termos devem vir entre hífen e a sua explicação deve vir depois, tá certo? Por que entre hífen? Porque você tem que destacar e mostrar para o teu avaliador que aquela expressão ela foi colocada ali propositalmente. Tá certo? Então, primeiro erro, letra. Segundo erro, rasura. Terceiro erro, margem. Quarto erro, repetições. Quinto erro, não utilizar a língua formal. Sexto erro, cuidado com a pessoa do discurso que você utiliza no texto. Os teus verbos, eles têm que estar na terceira pessoa. Os teus verbos, eles não podem estar na primeira pessoa. Isso aí é padrão, é básico de quem está estudando redação. Eu não posso escrever uma redação com eu acho, eu penso, eu digo. Não posso, porque o texto é impessoal. E aí entra, né, o próximo erro. Evitar expressões como eu acho, eu penso, na minha opinião, porque todas essas expressões são fracas. Elas não apresentam fatos para o teu leitor, tá bom? Então, sexto erro, verbos na terceira pessoa do singular. Sétimo erro, cuidado com as expressões. Eu penso, eu acho, na minha opinião. Oitavo erro, numerais. Existe uma classe de palavras, eu já ensinei a musiquinha para vocês, acho que foi nem lembro qual foi a live.
Existe uma classe de palavras chamada numerais. Essa classe de palavras ela é utilizada para, no texto, referir-se a numerais. Todas as vezes que eu tiver que me referir a numerais no texto, eu vou utilizar a classe de palavra numerais. Tá dando para entender? Existem algumas exceções a isso. Títulos de nobreza, eu não escrevo por extenso. Datas de fatos históricos, eu não escrevo por extenso. Referências a séculos, não escrevo por extenso, é algarismo romano. Títulos papais, do Papa, não escrevo por extenso. Reis, Henrique V, também não. Porém, ele foi o quinto colocado, tal. Esse quinto aí não pode ser o número com aquela bolinha, tem que ser a palavra quinto, tá certo? 33 pessoas, não é para ser o número 33, é para ser a palavra, para escrever por extenso. Então, muito cuidado com os numerais, também despontua isso aí. O nono erro chama-se excesso de sentimentos, excesso de emoção. Não acrescente emoção no teu texto. Esse texto não é para convencer o teu leitor por meio da emoção, não é para ele terminar o texto chorando, é para ele terminar o texto com uma certeza no coração de que as coisas podem ser feitas de forma diferente. E a forma é a que você apresentou para ele. Então ele tem que terminar esse texto pensativo, ele tem que olhar para o teu texto e falar assim, nossa, é verdade, eu posso fazer isso. Existe a possibilidade disso ser feito. Olha só, esse problema pode ser resolvido assim. Então, o nono erro que muita gente comete é escrever o texto e dotá-lo de emoção. É mais ou menos assim. A situação no Brasil é desesperadora, né? A situação no país é desesperadora. Isso é excesso de emoção. Cuidado. E o último erro, esse erro, só essa semana eu recebi 4 redações que desses 10 erros aqui, pelo menos 4 eles cometeram, e esse erro foi cometido em todos os textos que eu recebi essa semana. Todos os textos. Todos, cara. Todos, sem exceção. Significa, então, que a sua incidência é ampla e é só falta de treino. O último erro é períodos longos demais. Os teus períodos muito longos, eles vão fazer você errar diversas competências e vão fazer vocês cometerem erros simples de pontuação. Gente, errar emprego da vírgula. Errar emprego da vírgula. A vírgula empregada no texto, ela é empregada com base em, no máximo, 3 regras. 3. Então, se você souber as 3 principais regras da utilização da vírgula dentro de um texto dissertativo, você nunca mais vai errar vírgula. Nunca mais. Se o teu período ele for curto, de até 2 linhas. Se ele tiver mais de 2 linhas, tenha certeza, essas 3 vão subir para pelo menos 10 regras. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil? Escrever um período de 2 linhas que vai te obrigar a pensar em somente 3 regras, ou escrever um período de 3, olha só, tu só subiu 1 linha e vai ter que aprender mais 7 regras para totalizar as 10 possíveis que surgem quando o teu período ele é um pouquinho maior. Entendeu? E a gente está falando só da vírgula. Só estamos falando da vírgula. Eu não estou falando nem dos demais conectivos, né? Então, presta muita atenção nisso. Qual é o limite, professor, para que um período ele seja curto? O limite é 2 linhas, tá? O limite é 2 linhas. É possível? É possível. A prova disso, baixe todas as redações nota 1000 que você conseguir aí na internet e você vai observar que os autores eles utilizam períodos muito curtos para dizer o que querem, tá certo? Então, para resumir, para a gente finalizar essa live, existem 10 erros principais que você não pode cometer
e que despontua demais. Esses erros eles podem fazer sua redação ser avaliada em menos de 700 pontos. Isso é muito ruim para quem está em projeto medicina, para quem está querendo ser um pedagogo na federal, para quem quer ser enfermeiro, para quem quer ser advogado, esse povo todo. Vai ser horrível para você. Bom dia! Bom dia! Grande Taylor, um dos melhores músicos que eu conheço. Pai de uma neném linda. Não é não, Taylor? Então vamos lá. Os 10 erros são tua letra, aquele garrancho horrível, toma cuidado com isso. Segundo, as rasuras no texto, os erros que você grifa ali, os erros que você mostra para o teu avaliador. Cuidado com isso. Margeamento, repetições, linguagem informal, como gírias, abreviações, expressões como eu acho, eu penso, na minha opinião. Os numerais, atente-se para os numerais, Os verbos têm que estar na terceira pessoa. As emoções não podem estar presentes no texto, né, de maneira exagerada. E, por fim, a quantidade de linhas dos teus períodos, que, logicamente, vão resultar em parágrafos muito longos. Essa estrutura de parágrafos tem que estar harmonizada, ok? E mais um erro de bônus, você não conseguir apresentar as tuas informações de maneira clara, objetiva, simples, tá certo? Existe uma meta a ser buscada com o texto. Essa meta é um tripé. Esse teu texto ele precisa ser simples, concreto e possível. O texto ele não pode estar em um universo imaginário, inalcançável, né? Esse texto ele tem que estar ali ao alcance das mãos do teu leitor. Tudo bem? Então, essa foi a live de hoje. Obrigado, cara, por vocês terem vindo. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por se fazerem presentes. Vou gravar essa live, vou mandar, né, pro YouTube, vou mandar pro IGTV também. E eu peço para vocês, compartilhem, curtam, comentem, marquem amigos nas postagens. Aquele seu amigo que você sabe que está dormindo até tarde, que não está vindo estudar, marque eles nas postagens, pô. Joga lá e deixa eu ver o que ele vai fazer da vida dele, entendeu? Vamos tentar alcançar o máximo de gente possível. As lives estão quase acabando, pô. Já passamos aí, estamos na 12ª live. Daqui a pouco termina. E aí eu quero ver como é que vai ficar a saudade de acordar às 5 horas da manhã para ouvir falar de redação. Tá bom? Nós já temos projetos novos aí que vão sair do baú logo quando essas lives acabarem. E eu espero muito a presença de vocês também nesses projetos. Então é isso. Obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima manhã. Né, que os seus sonhos eles se transformem em metas para que você consiga alcançá-los, né? Então é isso aí. Sonhou? Escreve, coloca, bota na meta, né? E aí a gente vai ver quais são os caminhos que a gente tem que percorrer para alcançá-los. Deus abençoe vocês, bons estudos.